Muito bem, vamos dar início então à nossa escola dominical, e um dia bem significativo, depois de um longo período sem ter reuniões aqui, quer dizer, se bem que domingo passado já houve, né? Mas mesmo assim, ainda estamos naquele clima de volta, que coisa boa. Então estamos naquele clima gostoso de volta, e é bom ver todos, de forma especial a dona Marli. Eu conheci pelo cabelo, porque com máscara ninguém conhece ninguém, né? Brincadeira, Marli, deu para conhecer. E outros também, o Éder também andou meio ruim, e pelo jeito está bom, espero, né? Eu sei, estou brincando. E todos os outros também, graças a Deus por todos estarmos aqui. Bom demais. É isso, vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe, então, nesses momentos aqui. Santo Deus, muito obrigado por tudo que Tu fazes em nossas vidas, por estarmos aqui agora, nesses momentos de culto, começando com a aula, abençoa a minha aula aqui agora, ser com a edificação de cada irmão, cada irmã, ser com o Pepe lá em cima com os jovens, ser também com o restante do culto, o louvor, a mensagem do teu servo Mauro. Obrigado por tudo que tu farás aqui hoje. Ser com os que não puderam vir, que eles sejam edificados assistindo em casa, faz com que mais e mais possam chegar aqui presencialmente, move as circunstâncias para que mais e mais pessoas possam estar aqui. E muito obrigado pelas tuas bênçãos, capacita-me a transmitir essa aula agora. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, qual é o nosso tema? E não estão olhando o grupo de Zap e os avisos do pessoal da escola dominical. Segundo a Carmen, fala Pedro. Não, tinha que brincar com ela, mas dá no mesmo. Ela está parafraseando o termo correto, que é assim, com a palavra Pedro, mas dá no mesmo, né, na prática, né? Mas, então, só que a parte 2, nós vimos no período passado, vimos algumas situações em que Pedro esteve com a palavra e nós tiramos algumas lições sobre isso. E como nós vimos, estamos lendo a trajetória de Pedro no livro de, isso aí todo mundo sabe, Atos. Muito bem. E estamos agora num ponto, nós vamos ver novos episódios em que Pedro aparece, ele vai falar algumas coisas e vamos tirar algumas lições disso que ele vem falando. Mas agora, lembra, nós estamos na época em que a igreja está começando, houve as primeiras mensagens da igreja, com Pedro, e uma disciplina forte ali na igreja, Ananias e Safira, Pedro diante do Sinédrio, a perseguição já começou ali pesado, e agora, nesse contexto aqui que vamos entrar hoje, pouco antes disso, houve o primeiro martírio da história da igreja, conforme registro. Quem foi o primeiro mártir da igreja? Estevão, isso. Estevão foi apedrejado, então temos um longo discurso de Estevão no capítulo, qual? De Atos. Muito bem, Atos 7 é um longo discurso de Estevão e no final ele foi apedrejado. Então vamos exatamente nesse contexto, vamos abrir lá nossas Bíblias em Atos capítulo 8, versículo 1. Atos 8 e 1, quem quer ler? Só peço que leia em voz bem alta para compensar essa máscara que trava um pouquinho a voz das pessoas. Atos 8 e 1. Quem quer ler? Ok, ótimo, Dele, obrigado. Isso, é isso mesmo. Ok, grande expansão aí. Judéia e Samaria. É bom pensa geograficamente. O centro aqui desses acontecimentos era a cidade de, até aqui, Jerusalém. Centro lá de Israel, religioso, mais importante a cidade ali, Jerusalém. E até hoje, interessante, Jerusalém não é oficialmente a capital de Israel, mas na prática é como se fosse, pelo menos, a capital religiosa, e um dia vai ser, com toda certeza, quando Cristo voltar. Mas antes disso, pelo menos a cidade, em termos de importância, é tremenda a importância de Jerusalém hoje, e naquela época também, em termos religiosos. Mas agora o evangelho agora vai começar uma expansão aí. O quê? Que ele fala em Judéia e Samaria. O que é isso? Jerusalém ficava na região chamada Judéia, e Samaria ficava um pouco mais ao norte. Contextualizando, era como se nós disséssemos, teve uma grande perseguição em Fortaleza, todos os crentes foram expulsos, exceto os líderes ficaram, que foi o caso aqui, os apóstolos ficaram em Jerusalém, os líderes ficaram em Fortaleza, mas todos os outros
que não era líder, as igrejas inteiras, famílias inteiras foram expulsas de Fortaleza. Foram para onde? Foram para o Ceará, outras cidades do Ceará, e foram para o estado vizinho, foram para o Piauí. Pronto. Então, para a gente contextualizar, é mais ou menos isso. Saíram de Jerusalém, se espalharam pela Judéia e foram até Samaria, que ficava um pouquinho acima. Tá bom? Então, nesse contexto, o que aconteceu? Versículo 4, o que diz? Alguém pode ler? Dene pode ler, por favor? Atos 8 e 4. E o 5. Isso, pode ler o 5. Pronto, apareceu um personagem aqui chamado Filipe, que ele já tinha aparecido um pouquinho antes, ele foi um grande evangelista, bem conhecido, e ele foi um dos expulsos e foi evangelizando até chegar em Samaria. Tá? O que aconteceu? Lá ele pregou a palavra, pregou a Cristo e Deus, através dele, fez grandes sinais. Então, ele expulsou muitos demônios. Consta que aqui vocês vão já ler que os demônios saíam gritando, então ficou algo muito evidente. Muitos milagres, coxos, paralíticos curados, no caso por Filipe, e as pessoas de Samaria viram e ficaram pasmas e muitos creram, como vamos ler lá a partir do versículo 6 a 8. E 8. Pronto, então foi um grande impacto ali, fruto da perseguição, os crentes se espalharam, Filipe foi para Samaria, pregou e nós vimos aqui o resultado. Uma curiosidade sobre Samaria, importante a gente mencionar. Ele se dava muito bem com os judeus, era uma relação muito amistosa, né? Isso, os judeus com o pessoal do local mais acima, os vizinhos, se davam muito bem, né? Bom, a política da boa vizinhança. Ivana já está rindo. Não, era um péssimo relacionamento. Era muito mais do que uma rixa de um estado para outro, ou de um país para outro. Fulano, os do país tal não se dão muito bem com os do país tal. Aqui era muito pior do que tudo que a gente imagina. Por quê? Porque os samaritanos eram uma raça misturada. Como é isso? Não vou entrar em detalhes, mas séculos antes, os assírios invadiram a região da Samaria, lá para cima, levaram o povo embora, trouxeram outras raças, outros povos para povoarem a Samaria. E, com os poucos que tinham ficado, houve uma mistura. Então, a raça que não era judeu, eles não eram judeus puro sangue. Além do aspecto étnico da raça, tinha também crenças. Eles criam em algumas coisas dos judeus, têm semelhanças, mas não são idênticos, têm diferenças. Por exemplo, talvez a mais grave de todas, ao invés de aceitarem todo o Antigo Testamento, eles aceitavam só o Pentateuco, os 5 primeiros livros, os livros de Moisés. E já é uma diferença tremenda para os judeus. E pior, se bem que se é que pode dizer que é pior, no mesmo nível, algo bem prático. É evidente que para os judeus, de acordo com o que está revelado em todo o Antigo Testamento, qual é a cidade principal onde o templo ficaria, onde a adoração seria centralizada? Jerusalém. Para os samaritanos, não, era o Monte Gerizim, lá em Samaria. Então, eles achavam isso, inclusive no Pentateuco deles lá, dizem isso. Está errado. Então, tinha esse problema religioso aí grave. Né? Enfim, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Aliás, você vai para João capítulo 4, Cristo encontra exatamente uma mulher samaritana. Então, houve um choque lá. E ela própria disse, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Verdade. Pois bem, então, vemos aqui que Filipe venceu uma grande barreira cultural aqui em evangelizar logo aquelas pessoas com quem eles se davam tão mal. Tá? Bom, entre os convertidos, que nós vimos aqui que foram muitos, houve um homem lá esquisito. Era um mágico, era um mágico até então, e fazia muitos truques ou magia, seja o que for, ele fazia grandes obras lá, sinais, e as pessoas ficavam impressionadas. O nome dele era Simão. Então as pessoas viam que ele fazia, ele é o poder de Deus e tal, achavam que ele era até divino, parece que ele se proclamava divino. Né? Mas o que aconteceu com ele? Olha o versículo 12 e 13. Quem quer ler? Atos 8, 12 e 13.
Vimos aqui que muitos se converteram, muitos samaritanos, e foram batizados por Filipe. E o Simão, esse Simão também abraçou a fé. O original simplesmente diz, também creu. Né? Agora, o creu, às vezes a Bíblia usa creu no sentido de crer salvificamente, e às vezes usa o mesmo verbo numa crença só de boca. Tem. Como é que a gente sabe? É o mesmo verbo grego. Como é que a gente sabe se está dizendo que foi uma conversão mesmo, ou foi só uma fé de boca? O contexto determina. Tá? Então, nesse contexto aqui, a gente vai ver se foi uma conversão sincera ou não. A essas alturas, alguns de vocês podem já estar pensando, nosso tema mesmo é, com a palavra quem? Filipe? Pedro. Cadê Pedro? Vai aparecer agora. Vamos, então, para o versículo 14. Quem quer ler? 14 em diante. Até o 14 ao 17. Pronto. Quem quer ler o 14 ao 17? Bem alto para compensar a máscara. Atos 8, 14 a 17. Ok, o Dário. Pronto, beleza. Agora Pedro entra em cena juntamente com seu irmão, colega de ministério, quem? João. Muito bem, os dois foram lá, dois apóstolos, de primeira mesmo, a igreja de Jerusalém enviou até Samaria. Por que será que a igreja enviou os dois a Samaria? Para checar o que estava acontecendo. Era uma coisa nova na história. Como é? Os judeus eram bem restritos, e realmente a Bíblia, o Antigo Testamento dizia para eles não se misturarem com outros povos e tal, só que eles levaram isso de uma maneira muito... Eles levaram isso num sentido muito extremado, até legalista, mas o princípio, sim, não podia se misturar com outros povos. Eu já comentei sobre os samaritanos. Então, era algo novo ali. Os samaritanos estão crendo igual nós, o que está acontecendo? Vamos checar isso. Então, a igreja de Jerusalém, zelosamente, enviou dois representantes de muito peso, olha só quem? Pedro e João, dois apóstolos daquele círculo mais íntimo de apóstolos íntimos do Senhor Jesus. Mandaram lá para checar o que está acontecendo lá. E quando eles chegaram, acabamos de ler aqui, algo, eles perceberam, eles não tinham o Espírito Santo, que é igual hoje, né? Aquelas pessoas creram, se converteram, foram batizadas, mas só depois que receberam o Espírito Santo, como acontece hoje em dia, não é? É? Muito bem, vocês demoraram a dizer não. Eu digo, rapaz, a gente precisa explicar mais essas coisas para a igreja. Estou brincando, eu sei que vocês sabem disso. Talvez ficaram acanhados de responder, mas é óbvio que não é o que acontece hoje em dia. O que acontece hoje é que a conversão é exatamente o recebimento, ocorre no momento exato em que a pessoa recebe o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é a conversão da pessoa, sabemos disso. Como é que a gente sabe? É porque os batistas ensinam isso? Não, porque a Bíblia ensina isso em várias passagens, não vou descer a isso agora porque não é o caso. Mas, pouco depois disso aqui, ficou algo normativo. O padrão é esse. O Espírito Santo é recebido no momento em que a pessoa aceita Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não é dele. Paulo deixa isso bem claro para os romanos. Ou seja, nessa época aqui, aconteceu algo diferente do que se tornaria o padrão. Interessante isso aí. Atos é um livro histórico, registra coisas que normalmente que não se tornariam padrão para toda a história. Era algo transicional. O quê? Se converteram, foram batizados e só depois veio o Espírito Santo. Por que será que Deus retardou o envio do Espírito Santo? Tem um propósito muito importante nisso aí, e é bem conhecido. Daqui a pouquinho a gente comenta um pouco sobre isso. Teve um propósito, porque que Deus não enviou o Espírito Santo no momento da conversão, tá bom? A gente vai comentar isso adiante. Seja como for, eles oraram e as pessoas receberam o Espírito Santo. Prosseguindo, tem um personagem que a gente comentou um pouco sobre ele, mas ficou parado aqui, ficou engavetado. Quem foi esse personagem? O Simão, o mago. Aliás, não confundam com Simão Pedro, mesmo nome, Xará, né? Simão Pedro e o outro é Simão, o mago, mas só até aqui a coincidência. Mas vamos ver o que aconteceu com Simão, que a gente deixou ali sem mais comentários. Lucas comentou sobre ele, Lucas é o autor de Atos, mas agora ele vai entrar em cena novamente. Versículo 18, o que diz? 18 até o 19, só os dois, 18 e 19. O que diz? Alguém lê bem alto, por favor.
Ok, que tal? Legal, né? Então a pessoa chega aqui na igreja, olha, eu queria muito ter um cargo na igreja. Eu queria ser pastor. Quer ser pastor? Quero. Quanto é que vocês cobram para ser pastor? Que tal? O pastor vai, você combinar com ele o valor. Aí a pessoa, o candidato ia chegar, ia pagar, fazer um pix, contextualizando, e pronto. Na semana seguinte era anunciado o novo pastor da igreja Luz do Mundo, que pagou para isso. Que tal? Tinha um sério problema aqui na igreja. Né? Não é assim que Deus dá os seus dons. Dons de Deus são valiosíssimos, mas são gratuitos. As duas coisas. Muito valiosos, mas não se paga por eles. É bênção de Deus. E querer pagar é o cúmulo, uma coisa dessa. Então, esse homem fez uma coisa horrível aqui. E vamos ver qual foi a resposta de Pedro. Será que Pedro disse, olha, é muito boa essa sua proposta, mas vamos fazer o seguinte, não vamos entrar nisso, você não precisa pagar não, obrigado pela sua intenção é ótima, mas não precisa pagar, não precisa não, a gente vai dispensar esse dinheiro, que aliás podia até ser útil esse dinheiro para a igreja e tal, mas nós vamos dispensar isso. Foi isso que Pedro disse. Vamos ver a reação de Pedro. Agora vamos para do versículo 21 a 23, quem quer ler? Atos 8, 21 a 23. Aliás, é 20, desculpa. 20 a 23. Atos 8, 20 a 23. Até o 23. Olha, essas são das palavras mais duras, mais fortes que nós vemos no Novo Testamento todo. Entre as, não estou dizendo que são as mais, mas entre as palavras mais duras ditas por alguém a outra pessoa, essas estão incluídas. E provavelmente de Pedro sejam as mais fortes, que ele já pronunciou, até muito mais do que a que ele pronunciou para quem foi um casal que foi disciplinado, aqui que nós comentamos, não aqui, mas na Bíblia. Ananias e Safira, Pedro repreendeu duramente, mas nem se compara com o que ele disse aqui, foi fortíssimo. Em outras palavras, o teu dinheiro seja contigo para a perdição. Um autor até diz, é como se ele tivesse dito, para o inferno com o teu dinheiro. Uma coisa forte, perdição que realmente é o inferno. Então ele disse que o teu dinheiro te acompanhe para o inferno. Algo assim, foi muito forte. Tu não, porque você julgou, acabamos de ler aqui. Você não tem parte, você não tem nada a ver com esse ministério que você está querendo. Teu coração não é reto, ou seja, uma indicação explícita de que ele não tinha se convertido. Um novo convertido, dificilmente alguém diria para ele, teu coração não é reto diante de Deus. É uma frase forte, ou seja, ele não tinha entendido quem é Deus, pelo que nós entendemos aqui. Ele diz, se arrependa. Pode ser que Deus perdoe. Ele não está garantindo o perdão. Interessante, a situação era tão grave que ele nem garante que Deus ia perdoar. Mas, ao mesmo tempo, havia uma oportunidade. Interessante isso. Mesmo alguém no nível dele, de Simão, no nível de perversidade mesmo, no sentido de maldade, de cegueira mesmo alguém naquele nível, ele diz, pode ser que Deus perdoe. Interessante, a porta estaria, nesse caso, aberta. E você está em correntes do engano, está preso, aprisionado, e numa amargura muito grande. Amargura no sentido de que você está numa situação venenosa. Ou seja, estava numa situação péssima. Então, a resposta de Simão, será que ele se arrependeu, não se arrependeu? Como é que foi? Qual foi o desfecho disso? Foi restaurado? Como é que foi isso? Deus perdoou? Vamos ver o que Lucas, o autor de Atos, nos diz nos versículos 24 e 25. Quem quer ler? Interessante. Lucas e o Espírito Santo não nos revelam se realmente houve um arrependimento sincero, houve uma restauração, não sabemos, e nem sabemos se Pedro orou por eles. Pode ter orado e Lucas não registrou, ou nem orou, não sabemos. Mas não menciona o que é algo interessante. Parece que eles não levaram, deixaram o caso para lá mesmo, ao que tudo indica. Então ficou encoberto aí, não sabemos o destino de Simão, mas sabemos que Pedro e João foram embora, voltaram para Jerusalém, e no meio do caminho, o que eles fizeram?
O que disse aí? Acabamos de ler. Foram evangelizando. Interessante, aproveitaram a oportunidade enquanto voltavam para Jerusalém, evangelizando onde eles passavam, e ninguém sabe o que aconteceu com Simão. Duas curiosidades acerca desse personagem. Posteriormente, houveram muitas lendas em torno dele. Então, alguns pais da igreja escreveram nos seus escritos, mencionaram esse Simão, e algumas coisas que não sabemos se é lenda mesmo, ou se aconteceu, não é o fato de mencionar aqui, porque não é o assunto. Mas só saber que esse personagem deu o que falar, por assim dizer, e não sabemos até que ponto é realidade o que foi dito acerca dele posteriormente. Pelo que se diz, não chegou a se converter mesmo, não. Ok? Outra curiosidade. Ele quis comprar um dom por dinheiro. E será que existe isso, acontece isso no mundo? Alguém que quer comprar um cargo eclesiástico, algo assim, e oferece dinheiro para isso? Sim. Sabe como é o nome disso? Como é o nome? Como é que chama? Alguém que quer pagar para ter um dom ou um cargo eclesiástico, um cargo na igreja? Alguém sabe? Simonia. Pode olhar no dicionário. Adivinhe de onde vem esse nome? De Simão. Exatamente. Simão deu origem a esse nomezinho, termo que se usa para isso. Alguém que quer comprar favores, cargos, etc., etc., na igreja. Que, infelizmente, acontece. Né? Não que nós saibamos, não do nosso convívio, não, que eu saiba, não conheço nenhum colega de outra igreja, algo assim, que tenha feito isso. Não, mas na história do grande cristianismo, muita coisa horrível tem sido feita em termos puramente financeiros, interesseiros, com dinheiro para lá, dinheiro para cá, muito mais do que preocupação com a fé. Estou falando do cristianismo, chamado cristianismo em termos bem gerais. Mas pronto, tirando essas curiosidades, então vamos tirar algumas lições sobre esse episódio. Se você estivesse lendo, querendo tirar algumas conclusões práticas para si, o que é que você concluiria? Que lições você tiraria disso que nós lemos? Tem lições para tirar? Ou é só curiosidade histórica para saber como era a igreja naqueles dias? Ou não, tem mais coisas que nós podemos tirar para aplicar na nossa vida e no nosso entendimento das coisas espirituais? Tem ou não tem? Tem. Eu vou trazer aqui pelo menos duas, e cada uma envolve alguns aspectos. E depois a gente pode abrir para comentários, e, lógico, eu espero que dê tempo para isso, e alguns irmãos comentarem. Mas, primeiro, se a gente fosse fazer um esboço do livro de Atos, agora estou falando do livro de Atos geral, os 28 capítulos, será que a gente poderia resumir esse esboço em um versículo do livro? Tá? Vou repetir a pergunta. Será que tem um versículo no livro que é chave para a gente entender o livro todo? Todo o desdobramento do livro segue um padrão que está em um versículo. Podem pensar aí. E vocês vão já entender por que eu estou perguntando isso. Se alguém tiver estudado já o livro de Atos mais profundamente, com certeza vai lembrar logo. Qual é o versículo-chave de Atos? Alguém? Muito bem, Jair. Atos 1 e 8. Vamos lá para Atos 1 e 8, o Jailson vai ler bem alto. Atos 1 e 8, um versículo bem conhecido. Certamente vocês conhecem, talvez não tenham lembrado agora, mas vocês já devem ter lido com certeza. Atos 1 e 8, olha só. Pode ler. Pronto, isso foi palavras de Cristo para os apóstolos, logo antes dele subir ao céu. Lembra, claro, ele já tinha ressuscitado, passou 40 dias aqui aparecendo para os discípulos dele, aparecia, desaparecia, e no final desse período ele foi embora para o céu, e onde está até hoje, não voltou ainda, vai voltar, mas ainda está lá, nunca voltou até hoje, fisicamente. Né? Enfim, pouco antes de subir, ele deu essas instruções para os apóstolos: vocês vão receber poder, porque eles perguntaram: quando é que tu vai instaurar o teu reino, Senhor? E ao invés dele dizer: reino? Já estou instaurando, é a igreja. Não, interessante que ele não repreendeu pela pergunta, ele disse: não é agora, não se preocupem com isso. Ou seja, o milênio vai chegar na hora certa, em outras palavras. Estou parafraseando aqui, né? Estou interpretando. Seja como for, não se preocupem, porque a missão de vocês agora é essa: vocês vão receber o Espírito Santo, eu vou enviar do céu, e vocês vão ser minhas testemunhas. Ele acabou de dizer. Ele cita 3 pontos aqui geográficos. Quais? Jerusalém, aliás, na verdade, 4. Vocês estão em Jerusalém, vão ser testemunhas em toda a Judéia, a região onde está Jerusalém, e depois o quê? Samaria, já expliquei o contexto delicadíssimo de Samaria. Sim, vocês vão ser testemunhas lá, e depois, até os confins da terra. Exatamente o esboço do livro de Atos. Atos começou o evangelho em Jerusalém. O Espírito Santo desceu ali,
Qual é o capítulo? Descida do Espírito Santo, primeira pregação. Descida do Espírito Santo, inauguração da igreja. Capítulo 2. Atos 2 começou a igreja ali. Pronto, começou ali. Eles começaram a testemunhar ali, primeira pregação de Pedro, muitos convertidos. Então ficou centralizado em Jerusalém. Tudo ali. Mas agora passaram para Samaria. Por quê? Porque eles se lembraram da ordem de Cristo e foram criaram uma agência missionária para enviar pessoas para Samaria. Foi isso? Não. Por que eles foram para lá? Perseguição. Deus orquestrou os eventos de tal forma que fez com que eles obedecessem a sua palavra. E não ficaram só em Samaria. Aliás, o próprio livro de Atos diz que os que foram dispersos pela perseguição que veio depois de Estevão, foram não só em Samaria, mas foram bem mais longe. Foram até Antioquia, que já não era os confins da terra, mas era bem mais longe, era fora de Israel. Aí ele diz, os que foram dispersos, chegaram até Antioquia, Síria, bem na fronteira da Turquia, lá mais para o norte. Foram até lá, que aliás a segunda parte do livro de Atos, a cidade central é Antioquia, que é a igreja enviadora de quem? Paulo. Pronto, mas vamos voltar para cá. Ou seja, lá chegaram a Antioquia e o próprio Paulo foi aos confins da terra. Foi. Ele próprio chegou até a Europa, que no caso era uma espécie de confins da terra para aquele contexto. Não é literal, mas foi grande parte. Enfim, o livro de Atos registra exatamente a expansão do Evangelho. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Esse é o esboço do livro de Atos. Mas o que é interessante é que Deus usou uma provação para que eles pudessem cumprir essa missão. Alguns dizem, então a disciplina foi um castigo. Desculpa, a disciplina foi um castigo. A perseguição foi um castigo. Como eles estavam desobedecendo, então Deus castigou, fazendo com que a perseguição viesse. Eu não vejo dessa forma. No sentido que foi uma disciplina de Deus. Creio que não. Pessoalmente, eu entendo que Deus usou coisas normais do dia a dia debaixo do sol. A maldade existe debaixo do sol. Satanás é o Deus desse século, Deus com D minúsculo. Ele persegue os crentes, como também persegue Israel. Enfim, Deus usou isso. Ele é soberano sobre todas as coisas. E no mundo sob maldição, ele usou soberanamente o próprio mal para, perseguindo os crentes acabarem fazendo a vontade de Deus. Então, não vejo como uma disciplina, mas uma maneira que Deus usou de amorosamente, entendo eu, fazer com que as pessoas cumpram a vontade. Tem uma aplicação aqui para nossas vidas? Agora vocês vão falar. Eu estou falando demais. Dá para aplicar isso em nossas vidas, na prática? Ou não dá? Ou então, vamos lá. Foi falar, agora se arrependeu já, né? Estou brincando, Dani. Se quiser falar, fale, senão outra pessoa pode ajudar também. Como é que você aplicaria isso na sua vida hoje? Maio de 2021, estou atrasado. Aplica. É fácil, pessoal, não é tão difícil, não. Ixi, está todo mundo calado. Estou surpreendido negativamente com o povo tão calado. Excelente. É isso mesmo, Dani. Concordo 100%. A pandemia é um ponto em que podemos aplicar, vários outros também, mas esse é um que está bem presente. Como assim? A pandemia veio aqui, puxa, que é horrível. Eu sei que é horrível. A Marli que o diga, o Éder que o diga, vários outros que pegaram que o diga, é desagradável demais. Eu sei disso, Deus levou vários, morreram muitos, eu sei. Mas não devemos encarar como algo, e agora? O que tem de surpreendente nisso? Deus não deixou de ser soberano, Deus não deixou de fazer tudo conforme a sua vontade, de permitir coisas desagradáveis acontecerem, inclusive permitir o próprio mal acontecer, muita coisa ruim que acontece de maldade humana, mesmo de engano, etc, etc. Deus permite, tudo no controle dele. Detalhe. Então ele deixou de ser santo, bondoso, amoroso, porque permite? Claro que não, ele continua sendo santo, amoroso conosco, bondoso, com certeza, nós podemos não entender, mas é. Ou seja, Deus usa
a pandemia e qualquer outra provação em nossas vidas para que nós aprendamos a cada vez mais cumprir a vontade dEle. É uma função terapêutica, é uma função de ensino mesmo para nós. Ou seja, as nossas aflições, nós somos tão fracos que é preciso que nós passemos por manda provações, dificuldades, desafios em nossas vidas para nós vermos aqui quem nós somos, tão fracos, vemos a maldade do mundo, vemos que nossa vida está no céu, nossa pátria está nos céus, como diz lá em Paulo para os Filipenses, nossa pátria é lá. Se eu não recorrer a Cristo que está no céu, eu vou sucumbir aqui, eu vou sucumbir, vou perecer, vou cair ou na angústia, ou no desespero, ou na depressão, ou alguém iria para o mundo mesmo, enfim, se nós não dependermos de Cristo, a gente se desvia, mas é rápido, nem que seja só no coração, mas nós corremos para Ele por causa das dificuldades, então Ele restaura o nosso coração nele, através, muitas vezes, dos sofrimentos, ou seja, é terapêutico, é didático. Isso aplica para a pandemia? Sim, e foi o que Ele fez ali, e ao Ele agir assim, Ele nos transforma, nós conhecemos mais a Ele, aliás, é delicioso. Eu já vi crentes dizendo que, olha, eu passei por uma provação X e Deus acabou me livrando dela. Mas, sabe, eu olho para aquela provação, me dá até uma certa saudade. Não é que a pessoa é masoquista, não. A provação em si, dor, é lógico. Mas, quando ela pensa, a comunhão que eu tive com o Senhor naquela época, dá uma coisa tão gostosa, em outras palavras. Porque Cristo esteve tão perto de mim, e é assim. As nossas provações no Senhor, elas fazem nos aproximar dele e nos faz melhores. Bom, esse é um interessante. Isso nós vemos aqui claramente. Deus usou algo desagradabilíssimo. Imagine você ser expulso da sua casa. Você e sua família vão embora daqui, se virem. Vão para onde? Se virem. Deixa sua casa, deixa seus bens, vão tentar a vida em outro lugar. É horrível, irmãos, é um pesadelo. Foi o que eles passaram. Tá bom? Vamos para outra lição? Que outra lição nós podemos tirar daqui? Interessante, nós vemos aqui o zelo da igreja em ver uma coisa nova acontecendo e, ao invés de, que coisa boa, estão se convertendo, que maravilha, pronto. Não. Vamos checar isso. Interessante esse zelo. Mandaram 2 apóstolos lá. Ou seja, cuidado com que tudo que a gente vê hoje de oba-oba, de aparentemente uma coisa, um revivimento está acontecendo ali e tal, amém, se for de Deus, amém. Mas muita coisa acontecendo, vamos aplaudir, vamos acolher. Calma. Checa se vem de Deus. Checa se os princípios são bíblicos, como era aqui o caso, evidentemente. Checa. Vem dele? Ótimo. Então, é outra história. Não, tem coisas estranhas envolvidas. Tem comportamento estranho, tem doutrina estranha, tem filosofias estranhas. Fora. Deixa eles lá e vamos ficar aqui. Então, a gente tem que ter sabedoria para isso. Grande exemplo de Pedro, o zelo dele, pessoalmente, em ter ido checar, obedecendo a decisão da igreja em Jerusalém e vencendo, com certeza, os próprios conceitos que havia dentro dele, venceu tudo aquilo, vou vencer isso aqui, vou para o samaritano. Ele foi pregando, nós vimos aqui, você deu um ótimo exemplo de serviço, de zelo, nem passou pela cabeça dele aceitar o dinheiro de Simão, olha, isso é muito bom para a igreja, já pensou em distribuir para os crentes? Não, de jeito nenhum. Ou seja, devemos ser zelosos também, e alguma coisa que possa nos fornecer algum tipo de benefício material, mas vai envolver um comprometimento da nossa fé, nem pensar, diga não. Eu não sugiro, encorajo você a responder no mesmo nível de seriedade do que Pedro fez, para o inferno, não. Pedro era um apóstolo, nós estamos numa época transicional da história da igreja. Então, pega os princípios e aplica para o nosso contexto. Claro que a gente vai fazer de uma forma mais adequada para o nosso contexto atual. Sim, não estou entrando na forma, mas o princípio é esse. Zela. Tem coisa estranha? Não queira. Não comprometamos a nossa fé. Às vezes nós passamos por antipáticos. Chega alguém aqui na igreja, quer dar um testemunho, cantar, ou sei lá o que, fazer uma coisa na igreja, e quando a gente vai ver, a pessoa é de uma igreja que tem doutrinas muito estranhas. O que vai fazer? O certo é, irmão, desculpa, mas nós pensamos diferente em coisas cruciais. Enfim, estou só dando um exemplo aqui. O mais cômodo é aceitar, mas não é por aí. Tem que ter sabedoria, em certos casos sim, mas em muitos casos não, é caso a caso. Mas, então, lembra desse exemplo de Pedro, de como ele tem agido aqui, e outro ponto interessante também, já para abrir para alguns comentários rapidamente, lembra, o livro de Atos, como eu já comentei, é um livro
transicional, ele narra uma transição na história da igreja. Então, muitas coisas que aconteceram ali, já comentei, estou só frisando aqui, não eram o padrão para toda a história. E isso é um princípio muito importante de você interpretar as Escrituras. Quando você estudar um livro, cuidado na aplicação. Veja o que o livro realmente está dizendo. Ele está dizendo que isso é para ser aplicado para todo mundo? Então aplica. Mas aquilo foi dito num contexto específico? Foi. Estude o contexto. Aquilo pode ser aplicado para nós hoje? Aplique no que pode ser. Porque, às vezes, doutrinas estranhas ocorrem porque se tira um versículo do contexto e, puf, aplica. Então, a questão de, por exemplo, dom de línguas, que ela é evidente naquela época, querem trazer para hoje, dizendo, mas o Paulo diz, não proíbam falar em línguas. Aí tira um versículo lá de um contexto e joga isso para hoje. Estuda o assunto todo. Está entendendo? Aliás, só uma curiosidade para concluir, não sei se vocês perceberam, mas quando eles impuseram as mãos, e Simão percebeu que o Espírito Santo desceu, evidentemente deve ter havido alguma coisa muito clara, muito explícita, de que aquelas pessoas realmente receberam. Tudo indica que foram o dom de línguas, tudo indica, porque como é que ele ia saber que a pessoa recebeu o Espírito Santo? Ele ficou pasmo, ele viu, puxa, recebeu mesmo o Espírito Santo essas pessoas. Tudo indica que elas falaram línguas que nem tinha ocorrido com quem? Em Jerusalém, pouco tempo antes, em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu, os crentes falaram línguas lá, os 120 iniciais, todos falaram, foi uma evidência de que foram batizados. E aqui, provavelmente, houve isso. E, respondendo à pergunta que eu fiz antes, por que Deus atrasou, entre aspas, a descida do Espírito para aquelas pessoas? Provavelmente para testificar diante dos apóstolos que aquelas pessoas estavam recebendo o Espírito, porque era um grupo novo na história da igreja. Então, ou seja, parece, tudo indica que Cristo retardou o envio do Espírito até que chegassem Pedro lá e João e orassem, então mandou o Espírito Santo, que evidenciou que tinha chegado, provavelmente com línguas, não é mencionado, mas eu acho que é implícito. Então ficou claro, Deus está credenciando. E um dos motivos do dom de língua naquele contexto, era esse, mostrar que um novo grupo estava recebendo o Espírito. Aconteceu com os judeus no capítulo 2, aconteceu com os samaritanos aqui no capítulo 8, e mais adiante a gente vai ver em outra ocasião a mesma coisa. Ele confirmou novos grupos chegando na igreja. Então era muito importante que isso acontecesse naquela época, que não é mais o caso hoje. Tá bom? Mas, bom, chega da minha explanação em si, e antes dos minutos que nos restam, alguém gostaria de compartilhar alguma coisa em 30 segundos? Pois não? Daria se a gente não tivesse ouvido o que Pedro disse. Porque pelas palavras de Pedro, se fosse só isso aqui, a gente podia achar, o pobrezinho está só mal orientado. Mas quando Pedro, com toda a autoridade, com todo o conhecimento que ele tinha, quando Pedro disse aquilo, então Pedro viu muito além do que a gente veria. Então, pelas palavras de Pedro, a gente vê que não era o caso. Uma boa pergunta. Viu? Interessante como a própria Bíblia, às vezes, normalmente se responde. Oi? Exatamente. Exatamente. Viu? Ok? Pois não, Dênio. Simonia. Agora, claro que a igreja deve ter as ofertas, sim, a questão do dízimo e ofertas, a igreja tem que dar, porque é uma obrigação, né? Agora, não pode vincular, porque ele deu um dízimo maior do que o outro, vamos favorecer. A igreja não pode fazer isso, lógico. Né? Agora, claro que a cobrança de dízimos e ofertas é uma coisa que tem que ter, porque é uma coisa bíblica, né? Mas não pode fazer acepção, porque alguém dá um dízimo maior, vamos tratar melhor. Isso aí nem pensar, claro, aí seria um absurdo. Ok, vamos encerrar então. Agradecendo ao nosso Deus. Alguém gostaria de voluntariamente nos elevar numa palavra de oração, agradecendo por essa aula? Um irmão ou uma irmã bem alto? Cadê? Quem? Pois não.